De um tempo pra cá eu comecei a trazer bastante vídeos de casos criminais asiáticos aqui pro canal, e por incrível que pareça, vocês curtiram bastante e pediram pra eu trazer o caso do Tomohiro Kato, que protagonizou o ataque de Akihabara. É um caso bizarro que junta diversos elementos que a gente já conhece, tipo de isolamento e tudo mais, que são fatores de ataques aqui no ocidente, porém esse caso mistura também a cultura do Japão, enfim. Deixa o like aí se vocês curtem esse estilo de vídeo, se inscreva se você for novo por aqui, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Galera, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Slide, o jogo Crash, o jogo Mines, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Crash Neymar, e atenção, é apenas pra maiores de 18 anos, beleza? O jogo Crash Neymar funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo. Aí o contador vai subindo com o multiplicador, vocês podem ver aí que é todo o tema de futebol e tudo mais, e o seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando o seu valor em diversas vezes ou perdendo tudo. Pra jogar na Blaze, basta se registrar no site, é bem rápido, e fazer o depósito mínimo de R$20 nesse botão aqui, usando o Pix, que o valor já vai aparecer instantaneamente na sua conta, você já vai poder sair jogando. Lembrando que tanto os depósitos quanto os saques podem ser feitos via Pix, e usem o meu cupom STACKS aí, ou entre pelo meu link na descrição, para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis, para poder ir entendendo como que o site funciona e tudo mais, beleza? Usem o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo aí da tela para qualquer problema, e por fim, vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar. É só para ser uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá embaixo e agora vamos ao nosso assunto. Nossa história hoje começa no Japão, mais especificamente em Aomori. Localizada na costa, ela é conhecida por exportar artigos às indústrias primárias, como agricultura e pescaria, e era nessa cidade que morava Tomohiro Kato, nascido em 28 de setembro de 82, junto com seu irmão mais novo, o Yuji. Seus pais sempre prezaram pelo sucesso dos dois filhos, então trabalhavam duro pra isso e o resultado aparecia. Tomohiro era considerado um bom aluno na escola, não só tirando notas boas, mas também em outras atividades. Ele era muito bom em esportes e tudo mais, sendo considerado uma criança alegre e cheia de energia. Seu único defeito era ter o famoso pavio curto, se irritando facilmente com as coisas, mas a mesma facilidade em que se irritava, acabava se distraindo e esquecendo. Os seus pais começaram a colocar muita pressão em cima dos filhos para ter ali os filhos perfeitos, e isso acabou pesando demais em Tomohiro e ele começou a ceder. Uma das coisas mais corriqueiras na casa dos garotos era que se um deles errasse qualquer coisa nas lições, sua mãe rasgava a página inteira e os forçava a refazer do zero, e várias outras coisas do tipo. E assim, por conta do seu pavio curto, Tomohiro não engolia essas atitudes e as brigas se tornaram cada vez mais frequentes. Tinham até dias que ele não voltava pra casa e ia pra casa de amigos passar a noite. E isso vinha muito da cultura japonesa de trabalho, que era o jeito que eles criavam os filhos, de maneira bem rígida. Afinal, o pai das crianças trabalhava nesse ritmo, chegando a ter dias em que ele nem voltava pra casa pra dormir, ficando naqueles hotéis cápsulas próximos ao trabalho pra dar sequência no dia seguinte, deixando a responsabilidade de cuidar dos filhos quase que inteiramente com sua esposa. Isso resultou numa mãe esgotada que descontava todo o seu estresse nos filhos. Diversas vezes ela agrediu Tomohiro quando ele errava alguma coisa na lição de casa, ou jogava sua comida no chão quando ele dizia que não gostou de algo. Tudo isso contribuiu para que ele crescesse dentro de um trauma. Em 1997, aos 15 anos, Tomohiro entrou no colégio de Aomori, que é uma escola renomada, só que muito diferentemente da sua escola anterior, ele não era visto como um aluno exemplar, muito pelo contrário. Rapidamente, ele virou alvo de bullying constante, o que refletiu em suas notas. Em uma matéria com 360 estudantes, ele era o número 300 no ranking de notas. Um dos colegas de classe de Tomohiro na época afirmou que ele passava a sensação de solitude e corriam boatos de que ele andava pela escola com uma faca escondida. Com as notas baixas e a saúde mental de Tomohiro aparentemente indo cada vez mais para baixo, a situação dentro da casa dos Katos também seguia no mesmo ritmo. Alguns vizinhos conseguiram gravar um momento em que a mãe do Tomohiro obrigou ele a ficar de pé do lado de fora de casa por horas durante o inverno, como uma forma de punição, e ainda que o Tomohiro tenha completado o colegial, as suas notas não melhoraram. Uma das professoras do garoto descreveu ele como um aluno que não chamava atenção em nada, nem seus estudos, suas atividades extracurriculares, nem nada, era um aluno bem apagado, digamos assim, que poucas pessoas até lembravam dele. Mas foi no ano 2000 que tudo isso desmoronou. Tomohiro não foi aprovado na prova para entrar na faculdade e essa foi a gota d'água para os seus pais. A mãe dele havia colocado todas as expectativas possíveis no filho, de que ele iria para a universidade e se tornaria um grande engenheiro. No ano seguinte, o garoto até tentou refazer a prova, mas acabou não passando novamente. Essa sequência fez com que Tomohiro entrasse em uma espiral de depressão, sentindo que havia falhado não só com sua família, mas com ele mesmo. Em pouco tempo, essa depressão se tornou em raiva de si, raiva da sua família, do mundo e de todos. Com as falhas de Tomohiro, a
sua mãe passou a não dar mais atenção pra ele, focando apenas no seu irmão mais novo, Yuji, já que agora o mais velho da família já tinha fracassado, então não tinha mais por que dar suporte pra ele, era a vez do mais novo. Foi nesse momento que Tomohiro deu uma boa pirada porque ele precisava lidar com toda essa situação, toda essa pressão e sozinho. Ele era cobrado demais dentro de casa e também existia toda aquela cobrança externa por conta da cultura de lá. Se aqui a gente já fica se sentindo mal quando a gente não vai bem em alguma coisa relacionada a estudo e trabalho, imagine por lá, né? Algum tempo depois, Tomohiro se inscreveu em uma faculdade automotiva onde estudou para se tornar um mecânico. Esse curso daria uma certa segurança para ele, pois caso não conseguisse um cargo alto, ele poderia começar de baixo trabalhando em oficinas. Tomohiro conseguiu seu primeiro emprego em abril de 2005 em uma fábrica de caminhões em Saitama, próximo a Tóquio. Finalmente, ele poderia ganhar algum reconhecimento da família. O problema é que o salário dele não condizia com o local onde ele morava. Por mais que não morasse em Tóquio, os valores em Saitama eram bem altos e o custo de vida não parava de subir. Em 2006, ele estava coberto de dívidas, sem esperança nenhuma de que algo melhoraria, e ele tinha certeza de que não teria apoio da família. E percebe-se o estado mental do cara nesse momento porque, em uma noite, voltando para casa de carro, ele simplesmente acelerou contra um muro para tentar acabar com tudo. Só que ele acabou sobrevivendo, inclusive com pouquíssimas sequelas, e felizmente, algum tempo depois, pareciam que as coisas iam começar a melhorar. No final daquele verão, Tomohiro foi contatado por uma empresa de motores para oferecer um emprego. Algumas semanas depois, ele estava trabalhando na cidade de Susono com um salário melhor e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor também. Ainda que não conversasse ou interagisse muito, Tomohiro era um funcionário dedicado e sempre focado em entregar os melhores resultados possíveis, e após um ano, ele teve o seu contrato renovado pro ano seguinte. Só que lógico, todo aquele histórico da sua adolescência e do começo da sua vida adulta não seria simplesmente apagado e jogado de lado. Ele passou de uma criança extremamente alegre e sociável para um cara bem recluso, bem na dele, e mesmo em contato com várias pessoas no dia a dia, ele era bem antissocial. Na época, tudo que ele tinha para se manter atualizado do mundo e ter um mínimo contato social eram fóruns online onde ele poderia ter o seu anonimato garantido. Nas suas postagens, ele basicamente reclamava sobre o modo em que a sociedade funcionava. Fora isso, tudo que Tomohiro fazia em seu tempo livre consistia em assistir animes em sua televisão e desenhar. Os colegas de trabalho afirmaram que ele era um cara muito quieto e irritado, perdendo a paciência com tudo com muita frequência. E Tomohiro até tinha uma sensação que todos o odiavam, porque até nos fóruns onde ele tinha o seu anonimato, o cara frequentemente era xingado e depreciado por todo mundo, justamente por conta do seu pavio curto, porque ele arranjava confusão com todos, mas no fim das contas, ele se sentia injustiçado. Em junho de 2008, a empresa que Tomohiro trabalhava anunciou que faria uma demissão em massa e reduziria ali o seu quadro de funcionários de 200 para 50, o que deixou imediatamente o Tomohiro em choque. No dia 5 do mesmo mês, ele foi trabalhar e quando ele chegou lá, ele não viu o seu uniforme no seu armário. Nisso, ele já entrou numa espiral de desespero, achando que estava entre os 150 demitidos, e pensa, o cara que já não era dos mais estáveis tinha acabado de perder a única coisa que mantinha ele na linha, ou pelo menos foi isso que ele interpretou no momento, já a gente chega lá. Enquanto batia a porta do seu armário de trabalho com toda a força, ele gritava contra os demais colegas, perguntando aonde estava o seu uniforme. Os colegas correram para falar com o chefe, com medo do que o Tomohiro poderia fazer, mas quando voltaram para o local onde ele estava, ele havia desaparecido. Depois desse dia, o cara nunca mais voltou para o seu local de trabalho. A investigação depois encontrou esse post no fórum feito pelo Tomohiro. Não tenho nenhum amigo e não terei no futuro. Vou ser ignorado pois sou feio. Se eu tivesse uma namorada, eu não teria largado meu emprego, nem seria viciado em meu celular. Um homem com esperanças nunca entenderia isso. Eu sou menos importante que um lixo, pelo menos o lixo pode ser reciclado. Era como se agora Tomohiro tivesse desistido de tentar mudar sua realidade e tivesse atingido finalmente o fundo do poço. Na tarde do dia 6, Tomohiro foi até uma loja de armas onde comprou 6 adagas, um par de luva e bastões. Na manhã seguinte, ele foi até Akihabara em Tóquio. Akihabara é conhecida pelo seu fluxo grande de comércios legais e ilegais, e Tomohiro foi até o local para vender o seu computador. Com esse dinheiro, ele alugou um caminhão afirmando que o usaria para fazer sua mudança. Acontece que Tomohiro estava a quilômetros de distância da sua casa e não pretendia fazer sua mudança tão cedo. Nas primeiras horas do dia 8 de junho, Tomohiro postou várias mensagens nos fóruns que participava. Vai chover, más notícias. Estou acostumado a fazer o papel de bonzinho. Todos são facilmente enganados. Sou incapaz de ter amigos? A hora chegou, vamos nessa. Parece que vou lutar contra a minha dor de cabeça. Que chuva terrível, mesmo que eu tenha preparado tudo perfeitamente. Em Kanagawa e descansando, as coisas estão indo bem no momento. Que horrível, será que vou chegar a tempo? Cheguei em Akihabara. É o dia do paraíso dos pedestres, não é? Só faltam alguns minutos. 48 minutos após essa última postagem, Tomohiro dirigiu-se até um cruzamento em Akihabara.
Akihabara. Ele acelerou o máximo que pôde, rompendo um farol vermelho em direção a um grupo de pessoas que atravessava as ruas, atingindo 5 pessoas em cheio. Como era domingo, algumas ruas de Akihabara estavam fechadas para carros e essa que ele estava era uma delas. A emergência foi acionada e eles entenderam que era apenas um acidente de carro, mas infelizmente era muito pior que isso. Tomohiro desceu do veículo e, empunhando suas armas brancas, começou a atacar todos que estavam por perto. Pois é, diferentemente do que a gente vê por aí em outros casos, esse ataque foi feito inteiramente com armas brancas e com o veículo. E a cena foi assustadora, as pessoas só viam de longe um caminhão, várias pessoas caídas e um cara gritando, esfaqueando todos ao seu redor. E o local estava muito cheio, então tinham muitas pessoas próximas. Segundos depois, Tomohiro correu do local em direção a um beco. Assim que ouviu a comoção, um policial que estava por perto foi até a cena e, enquanto ia até o local, ele passou por Tomohiro, que fugia na direção contrária. O policial então suspeitou e imobilizou o cara, empunhando sua arma contra ele, o que fez com que Tomohiro imediatamente se rendesse. Isso possibilitou que finalmente o ataque tivesse um fim e Tomohiro fosse levado pela polícia. Mais de 17 ambulâncias foram enviadas para socorrer as vítimas, mas mesmo com todos os esforços, 5 das vítimas acabaram tendo uma parada cardíaca ainda na cena do crime. A princípio foi noticiado que apenas 2 pessoas teriam morrido no ataque, mas mais tarde foi confirmado que o número de vítimas subiu para 7. Dessas, 3 foram mortas pelo impacto do caminhão e outras 4 a facadas. Tomohiro admitiu o crime desde o princípio, ele sabia que não tinha saída, afinal ele havia sido preso em flagrante e tinham câmeras por todas as partes. Ele foi muito claro sobre por que cometeu aquele crime. Segundo ele, o ódio que ele sentia por si mesmo e pelo que a vida o reservou foram os principais motivos. E aí soma toda a situação dele, né, o fato de não ter amigos, não ter a família e tudo mais, e aí perder o emprego foi a gota d'água. Porém, a empresa dele revelou depois do ataque que na verdade ele não tinha sido demitido, foi só um mal entendido. Pois é, Tomohiro contou que se sentia mal pelos ataques que recebia nos fóruns, e isso serviu como uma espécie de adubo para que o ódio que crescia dentro dele se fortalecesse cada vez mais. Ele disse aos policiais que fez aquilo para se libertar dessa raiva e se vingar de alguma forma do seu passado, também tentando trazer atenção para pessoas excluídas da sociedade. O caso chocou o Japão, trazendo até consequências econômicas para o país. O governo anunciou que a prática de fechar algumas ruas durante feriados e domingos seria suspensa até que eles tomassem medidas de segurança para garantir que isso não fosse acontecer novamente, e 3 eventos grandes de lançamentos da Konami foram cancelados por conta de toda essa situação. Eles não poderiam garantir a segurança do público. A mídia foi enfática ao classificar o massacre cometido por Tomohiro como apenas mais um dos sinais de uma epidemia de Kireru, o nome que é dado à raiva inerte em crescimento dentro da juventude, como uma resposta ao comportamento antissocial cada vez mais crescente entre os adolescentes e os jovens adultos. O caso de Tomohiro também foi ligado a hikikomori, nome dado às pessoas que costumam se isolar de maneira extrema, confinando-se em suas casas e tendo o mínimo de contato possível com o mundo exterior. Os pais de Tomohiro foram até a mídia para se desculpar publicamente com as famílias da vítima, e o seu pai, que trabalhava em uma posição muito alta em um banco, foi pressionado a se aposentar, pois segundo ele, a pressão que ele recebia dentro do ambiente mesmo dos colegas de trabalho e tudo mais se tornou demais, e aí ele pulou fora. Durante todo o processo de julgamento, ainda que se mantivesse calmo, Tomohiro não demonstrou nenhum remorso em momento algum. A defesa alegou que ele tinha questões mentais que não faziam entender as consequências dos seus atos, porém durante o processo ele foi submetido a diversos exames e os médicos constataram que ele estava completamente são no momento do crime. Em conclusão, no dia 24 de março de 2011, Tomohiro foi considerado culpado das 7 acusações de assassinato e sentenciado à pena de morte. E a nossa história termina apenas 11 anos depois, em 25 de julho de 2022, quando ele foi executado. Essa é a primeira aplicação da pena no Japão em quase um ano. A última havia sido em dezembro de 2021, quando 3 pessoas foram executadas por enforcamento após serem condenadas por assassinato. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo de casos criminais sobre o garoto que pirou e achava que era o Jeff the Killer, e ele manteve esse personagem do momento em que cometeu seus crimes até o fim do seu julgamento. Dá uma olhadinha lá, inscreva-se se for novo por aqui, e é isso aí, um abraço e tchau!